Olá pessoal, eu sou a professora Rebeca e hoje eu vim falar sobre peças comprimidas em se tratando das estruturas de aço. Que tipo de elemento está sujeito à compressão? Então, se a gente está analisando elementos de treliça, vão ter peças que vão estar tracionadas e outras comprimidas. Em relação a edifícios, o que a gente encontra são elementos de contraventamento, que por hora vão estar sujeitos à tração e por hora estão sujeitos à compressão. Além disso, eu destaco os pilares, principalmente em se tratando de edifícios onde a carga permanente é uma carga significativa, certo? Além disso, é possível que, devido a esforços horizontais como vento, pilares tenham também flexão. Entretanto, aqui eu estou supondo a análise somente da compressão. Ok, então como que é feita a análise? Segundo a norma 8.800, a análise vai ser feita então através do método dos estados limites. Em se tratando de estado limite último, por um lado se tem a resistência, que deve ser maior ou igual à solicitação. Então aqui estão escritos os nomes da resistência: N de esforço normal axial, C de compressão, R de resistência e D de cálculo. Em relação à solicitação, a nomenclatura segue a mesma lógica, só alterando a letra R por S. A solicitação, então, vai vir da análise do modelo matemático, modelo estrutural, em que se colocam todas as cargas e essas cargas são combinadas. Já a resistência, então, ela vai ser calculada conforme o item 5.3 da norma. Vamos falar um pouco mais sobre este cálculo da resistência. Diferente da tração, as peças que estão em compressão, elas podem sofrer flambagem. A flambagem é uma deformação lateral excessiva que compromete a resistência da peça, porque o elemento perde a estabilidade. Essa flambagem pode ser global, como a gente pode observar aqui, ou ela pode ser local, acontecendo, por exemplo, na alma ou na mesa de algum elemento que compõe a seção. A diferença é que a flambagem global se verifica ao longo do vão e a flambagem local é em algum ponto da seção, em algum ponto do vão, certo? Bom, a verificação de o quão suscetível um elemento é à flambagem está relacionado com a esbeltez da peça. Por isso, é muito importante que em compressão se respeite o limite dado pela norma. Então, a esbeltez de uma peça vai ser calculada por KL sobre R e esse valor, segundo a norma, deve ficar no máximo igual a 200. O L é o comprimento entre os travamentos da peça. O K é o coeficiente de flambagem que está indicado no anexo E. Basicamente, esse coeficiente de flambagem leva em consideração como são as vinculações do elemento. E R é o raio de giração. Esse parâmetro ele é dado pela seção transversal. Ele é igual à raiz quadrada da inércia sobre a área. Então, avaliando o momento de inércia flexão tanto em torno do eixo X como em torno do eixo Y, vai se ter tanto dados de raio de giração em X quanto em Y. Independente do eixo, deve-se respeitar o limite de 200, por causa da possibilidade de flambagem. Aqui, então, conforme eu comentei, estão os coeficientes de flambagem K, indicados pela norma. Aqui a gente tem Kx e Ky, e se a análise considerar, então, Kz, tem que se observar um texto que está logo abaixo dessa tabela. Então, a gente tem aqui valores teóricos e valores recomendados.
os valores teóricos consideram a ligação exatamente como ela é no modelo matemático. E o valor recomendado, ele considera que possivelmente não se consiga traduzir exatamente essa ligação na prática. A escolha pelo uso de valores teóricos ou valores recomendados é conforme o projetista. Então, aqui a gente tem figuras que tentam representar esses tipos de flambagem possível. Flambagem por flexão, então essa flambagem é uma flambagem global. Vocês verificam que a peça se deformou ao longo de todo o comprimento, sendo que no meio da seção fica mais evidente, né? Porque fica maior esse deslocamento lateral. A última figura também mostra uma flambagem global, só que essa é por torção. Então, verifiquem aqui como se fosse um elemento engastado livre. A linha clara seria a posição indeformada e a linha mais escura aqui mostra que ele, além de se deslocar para o lado, ele ainda torceu. Verifiquem aqui a seção dele não está mais retinha, não foi só para o lado, mas existiu um giro. Em se tratando de flambagem local, vai depender do tipo da seção. Então, nessa seção, a gente teve flambagem local aqui e flambagem local aqui. Claro que, olhando num contexto, pode parecer que essa flambagem é global, mas na verdade, se vocês observarem, o enrugamento da seção foi só nesse ponto. Bom, e como se dá o cálculo da resistência, considerando então a flambagem? Vai ser utilizado esta formulação da norma, que está no item 5.3.2, sendo que eu chamo a atenção que esta parte aqui da formulação é igual à análise da tração. A diferença que se tem aqui são estes dois parâmetros, certo? Então, se a diferença na análise da compressão em relação à tração é a flambagem, então esses coeficientes eles representam justamente a flambagem. O Xi, que é esse primeiro aqui, ele é um fator relacionado à flambagem global. E o Q é um fator de redução associado à flambagem local. Verifiquem que os dois são fatores de redução. De fato, esses dois parâmetros eles podem ser no máximo 1, certo? Porque nunca a flambagem vai aumentar a resistência de uma peça. Ela só pode reduzir, ok? Então, vamos falar rapidamente sobre cada um dos parâmetros dessa equação para o cálculo da resistência. A área bruta, a G, ela tem o mesmo significado que no cálculo da resistência à tração. É a área da seção transversal e pode ser dada muitas vezes nos catálogos. Em relação a FY, se encontra no anexo A da norma ou também é possível verificar em catálogos. Neste caso, pode ser que o nome esteja um pouquinho diferente. Então, nessas condições, eu tenho que interpretar este catálogo. Aqui, o FY é esse parâmetro limite de escoamento. O gama A1, então, ele é dado pela tabela 3. E se a gente estiver analisando uma combinação do tipo normal, a gente vai utilizar o parâmetro igual a 1,10. Para o cálculo do fator Q, a gente vai considerar a seção transversal e vai fazer uma divisão nessa seção transversal entre elementos AA, apoiado, apoiado, e AL, apoiado livre. Aqui a gente tem um exemplo da seção transversal de um perfil U, que é dividido nos encontros entre membros. Então, ficando 3 partes, 2 AL e uma AA. Apoiado é onde a gente vai ter uma continuidade e L onde se tem uma borda livre, certo? Bom,
a partir disso, a gente vai fazer a análise de cada parte A e das partes AL. Toda a indicação de como se faz isso está no anexo F. Ele é exclusivo para a análise do fator Q. Para cada membro do tipo A e também para os membros do tipo AL, a gente vai fazer uma classificação segundo a tabela F1 e vai verificar um valor de B sobre T limite. Vai calcular esse valor e também vai calcular a relação B sobre T, observando o que é B e o que é T conforme o tipo de seção que a gente tem. Bom, se B sobre T fica menor ou igual ao B sobre T limite, o Q é 1. Se acontecer o contrário, B sobre T ficar maior que o B sobre T limite, então vai ser necessário calcular o fator Q, que não vai ser 1. Então, para os elementos A, a gente vai verificar o fator QA. E para os elementos AL, vai se verificar o fator QS. Para o caso de não ter elemento A, se usa somente o fator QS. Se eu não tiver elementos do tipo AL, eu utilizo apenas o fator QA. No caso do fator QA, como que eu calculo? Eu utilizo esta formulação. Se vocês verificarem na norma, ela não está assim apresentada inteira, ela está apresentada por parcelas. Eu uni todas as indicações em uma única formulação, sendo que a G é a área da seção transversal, B é a largura do elemento A, então aqui tem um exemplo de uma seção I. B seria o comprimento da alma. T é a espessura desse elemento e B efetivo vai ser calculada por essa formulação aqui. Já tem a indicação do T, o E sempre é um módulo de elasticidade. A tensão sigma vai ser adotada como Fy. E o parâmetro Ca é igual a 0,38 em mesas e almas de seções tubulares retangulares e 0,34 quando a seção não for tubular. Por outro lado, o fator QS ele vai depender muito do grupo. Então, a gente deve verificar qual é o grupo de seção que se tem. E a partir deste grupo de seção, eu vou definir a formulação. A lógica para esse fator é que a gente vai verificar se aquela parte da seção é compacto ou não. Se for compacta, não vai ocorrer flambagem daquele segmento e o fator QS seria igual a 1. Se a esbeltez daquele segmento for maior do que um limite λp, eu considero que a seção é semicompacta e ela vai estar sujeita à flambagem. E eu vou ter que calcular, então, o parâmetro QS, pela formulação indicada conforme o grupo. E, por fim, se o parâmetro lambda ficar maior que o lambda R, a peça é esbelta e a flambagem dela ocorre de forma prematura já no regime elástico. Então, também devo calcular um fator QS. Importante, todos esses parâmetros, lambda P, lambda R, o cálculo do QS, vai ser dado a formulação conforme o grupo de seção. Em relação ao parâmetro Xi, a gente pode utilizar tanto um ábaco, como está aqui, como uma formulação, como tabela. Confesso que acabo preferindo a fórmula, porque ela se estende a valores mais variados do que a tabela e o gráfico, certo? Onde estão as orientações em relação ao parâmetro Xi especificamente? No item 5.3.3 da norma. Entretanto, a gente vai verificar que aqui, para se calcular o Xi, eu preciso ter informações desse outro parâmetro, lambda zero. O cálculo do lambda zero também está no item 5.3.3. Eu vou utilizar, então, o parâmetro Q, que foi definido a área da seção bruta, Fy, que é a resistência ao escoamento do aço, e Ne, que é a força axial de flambagem elástica.
Então, de todos os parâmetros, o único que eu não tenho é o NE. Esse parâmetro vai ser calculado conforme o anexo E. O anexo E se dedica unicamente à definição desse parâmetro. Bom, no anexo E, eu vou ter de cara a necessidade de verificar qual é o tipo de seção, porque para cada seção eu vou ter um cálculo diferente e muda bastante. Então, primeiro eu tenho que verificar em que parte do anexo eu estou. Como o cálculo para cada uma acaba sendo bastante extenso, aqui eu só vou deixar exemplos de tipos de seção para eu conseguir classificar e eu vou ter que interpretar a norma para cada seção que eu tiver. Então, primeiro caso, que é o item E.1.1, é seções com dupla simetria. Então, simétrico em relação ao eixo X e ao eixo Y. Exemplo disso, seções I, tanto soldada quanto laminada. Então, essa seção I aqui é para ser soldada e essa laminada, porque ela tem as curvas de conformação. E também a seção tubular se enquadra em seção de dupla simetria. Bom, seções monossimétricas, que tenham apenas um eixo de simetria. Seções U, laminada ou soldada, seção T, laminada ou soldada, e seções I, que não tenham a mesa superior igual à mesa inferior. Então, aqui a mesa inferior é maior do que a mesa superior. Então, ela vai ter simetria só em relação a um eixo. A seção assimétrica, que não tem nenhum eixo de simetria, pode ser qualquer seção, pode ser bem variada. E, por fim, cantoreiras simples conectadas por uma aba. Então, é bem comum nos casos de treliça. Para cada um desses grupos, eu vou ter a definição do NE. Então, é possível que eu acabe calculando mais de um NE. E o que eu vou adotar sempre é o menor deles, certo? Então, tendo esse parâmetro NE, a gente finaliza os parâmetros necessários para o cálculo da resistência. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que eu tenha contribuído.